Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal após o pregão desta sexta-feira, dia 27 de março. Ibovespa apresentou queda de 0,96%, fechando a semana um pouco acima dos 50 mil pontos. Na semana devolveu boa parte dos ganhos da semana passada, caindo aí 3,6%, ou seja, se olharmos aqui para o gráfico semanal, mantém o Ibov como um teto na faixa dos 52 mil pontos, por volta dos 52 mil pontos. Se eu traçar aqui uma linha num ponto aqui mais exato, mais tocado, até em termos de fechamento, na faixa ali dos 51.800. Então, arredondando 52 mil pontos, a máxima aqui desse forte candle de baixa no semanal que fez um pivô ali é de 51.992. Enfim, toda uma faixa de pontos aqui, zona de resistência para o Ibovespa, ficou ainda mais bem definida essa zona de resistência. Então, no próximo pregão, seria importante o Ibovespa não acelerar mais esse movimento de baixa, apresentar algum sinal de reação para trazer de novo uma expectativa de engatar um movimento de subida, já sendo otimista, para voltar para os 52 mil pontos. Ou seja, gerar um fundo acima desse fundo anterior, não voltar aqui para fazer fundo aqui embaixo, porque aí já está indefinido no curto prazo, aí ficaria ainda mais indefinido. PETR4. PETR4 no pregão de hoje apresentou leve alta de 0,32%, depois da pancada no pregão de ontem. Tentou aqui uma recuperação, principalmente nessa hora de pregão aqui das 14 horas, mas devolveu boa parte da subida na hora seguinte. De maneira geral, candle de indefinição, ainda dentro do movimento de subida, dependendo também de como tiver esse movimento de baixa na Petro, arriscando bastante, ainda seria possível de buscar uma compra de fundo ascendente, mas o ideal é que tivesse uma correção um pouco maior de mais 1 ou 2 dias, isto é, sem ganhar muita aceleração para baixo, e respeitando principalmente a região dos R$9, não voltar mais para baixo dos R$9 no decorrer da próxima semana. Pelo semanal, a alta na semana foi de 0,32%, ou seja, enquanto o Ibovespa fechou em queda de 3,6%, a Petro conseguiu aqui se sustentar em alta de 0,32%. Mas enfim, o movimento já começou a demonstrar fraqueza, esse movimento que fez um fundo no gráfico semanal na semana passada, confirmou um fundo no gráfico semanal, fez superação da máxima da semana passada. Enfim, está dentro do movimento de alta no gráfico semanal, mas dentro, como eu já mencionei, como a tendência de maneira geral é de baixa, seja no longo prazo ou no médio prazo, não dá para se ter uma expectativa tão grande para cima. Então é importante qualquer compra que venha a ser feita na Petro avaliar bem a região dos R$10 a R$10,30 como um patamar forte de zona de resistência. Vale 5. Vale 5 no pregão de hoje apresentou queda de 2,74%, confirmando aquela sinalização negativa que a gente já comentou na última videoanálise, de perda ali de alguns sinais técnicos que eu mencionei pelo gráfico intraday que foram bem negativos em relação ao pregão anterior. Confirmou já abrindo com gap, e o pior, o fechamento de hoje é o menor fechamento pelo gráfico diário da Vale 5. De toda essa tendência de queda que ela vem apresentando aqui, pelo diário ela não tinha fechado ainda abaixo dos R$16, tinha fechado aqui em R$16 e aqui em R$16,19, fechou abaixo dos R$16. Enfim, um ponto negativo, essa região aqui que ela perdeu, para mim em torno de R$16,30 até o gap aqui dela, R$16,30 a R$16,42, tende a funcionar como um ponto, uma zona de resistência. Então se a Vale 5 começa a abrir aqui a pregão de segunda-feira, subindo devagarzinho e não ganha muita força nesse movimento, gera um topo aqui no G60, seria a alternativa de trabalhar ainda com venda aí de swing trade, porque ela desmontou aquela possibilidade de se pensar em compra. A partir do pregão passado, basicamente ela desmontou essa chance de buscar alguma compra através de um fundo no G60. Então não vejo, por mais que esteja na zona de suporte, não vejo compra de imediato em cima de Vale 5 para swing trade. Olhando agora para outros papéis, CL3, ativo em tendência de alta, já comentado na última videoanálise, optei pela entrada na superação da máxima do pregão anterior, uma superação de 45,71, compra devidamente executada, fez uma primeira hora de pregão muito boa depois da execução da entrada, fechando ali na alta, já com 1,81% de alta, mas aí foi perdendo força no decorrer do dia. E travou aqui nas últimas 4 horas de pregão, voltando o quê? Para o ponto de lateralização. Então optei justamente por entrada só na saída dessa lateralização.
saiu, mas não conseguiu se sustentar acima dela. Espero que ela consiga fazer isso a partir do próximo pregão, ou seja, dar continuidade a esta sinalização gráfica que ela emitiu no pregão de hoje de ter um início de um movimento de subida. A favor de quê? Da tendência, movimento forte de subida, recuo e possibilidade de ter um novo movimento de alta. Vamos ver se ela vai aí adiante. Lembrando apenas que foi uma entrada em 45,72, stop em 44,95, abaixo da mínima do pregão de hoje. Objetivo dessa operação em 48,03, risco de 1,68%. O outro ativo foi a TAE11, que eu já também tinha falado na última videoanálise. Também optei pelo mesmo tipo de entrada, formação de fundo pelo gráfico diário a favor da tendência. Ambos ativos, depois de um movimento forte, testando a região de topo anterior, gerou um candle um pouco mais forte para cima. Como a abertura foi em queda e logo depois ela reverteu para cima, superando os 21,49, foi justamente o ponto da entrada em 21,50, com stop em 21,12, que é um pouco abaixo da mínima de hoje, ficou em 21,16, risco de 1,77%, objetivo em 22,64. Então vamos ver se esses papéis, por exemplo, a TAE11, está dentro ainda de uma tendência de alta de médio prazo, montou na semana passada um pivô de alta aqui no gráfico semanal, está numa zona de resistência fato no gráfico semanal, mas enfim, ainda com expectativa dentro do que apresentou no gráfico diário de ter uma movimentação para cima. Vamos ver se ela confirma aí, espero que sim, a partir de segunda-feira. Outros ativos, CSAN3, que a gente estava comprado, CSAN3, COSAN, acionou a saída da posição comprada, porque primeiramente perdeu a mínima do pregão anterior, já tinha mencionado isso na última videoanálise, e além do mais, não conseguiu se sustentar acima do candle responsável pelo rompimento desse topo, pelo ponto de entrada que eu optei ali nos R$ 28,50. Então, saída nesse papel, justamente aqui nos R$ 28,00, mínima desse candle, 28,01. Isso proporcionou o quê? Prejuízo. Queda, uma perda de 1,75% na operação e no capital total uma redução de 0,3%. MRV3, falando de ativo que tem um semanal que fez uma força muito boa na semana passada, foi muito forte para cima, mas enfim, ficou esticado para cima e agora vem gerando a correção. Estou colocando a MRV3 para servir aí de ativo para a gente monitorar no decorrer da próxima semana, dependendo como acontecer aqui se romper aqui para cima a partir de agora, voltar para cima dos R$ 8,00, vai continuar esticado e difícil de se ter uma relação risco-ganho tão favorável aqui na MRV3. Mas se ela apresentar aqui pelo menos mais um candle aí na segunda-feira, mais fraco, se sustentando acima desse patamar de topos anteriores que ela já está batendo, aí fica um pouco mais interessante, no meu entender, essa possibilidade de entrada aí pelo gráfico diário na MRV3. Que ainda poderia, dependendo do que acontecer, ainda poderia optar pela entrada até via G60. Gráfico de 60 minutos. RADL3 fechou bem a semana. Formou fundo ascendente no gráfico semanal. É um ativo em tendência de alta de médio prazo. Fechou com alta de 4,25%. Então, nesse papel, dependendo da movimentação do preço dessa ação, corrigindo uma parte desse movimento de subida, também o meu interesse maior seria mais em planejamento de compra a favor da tendência de prazo maior, também a favor da retomada da tendência do gráfico diário, que tinha estabelecido aqui uma leve tendência de baixa. Com o movimento dessa semana, ela anulou essa tendência de baixa, ficou indefinida, mas com expectativa para cima devido ao gráfico de prazo maior. Quem foi um destaque ruim nessa semana foi a GGBR4, pelo menos um dos, né? E principalmente no pregão de hoje. A queda na semana foi de 10,93% e a ação no dia fechou com queda de 9,14%. Então a queda aqui, eu até falei dessa ação nesse dia aqui, para quem tiver interesse em assistir a videoanálise do dia, no fechamento do dia 25/3, onde eu já menciono que ela tem uma sinalização gráfica mais fraca do que a Uzi Minas, tecnicamente falando, a tendência dela deu sinais de enfraquecimento, e aí optaria apenas por entrada se ela proporcionasse fundo no gráfico de 60 minutos acima dos R$ 11,00. Não fez isso,
fez abaixo, deixei passar e a ação simplesmente despencou para baixo, anulou tendência de alta de curto prazo. Então, nesse momento, não observo possibilidade de compra de imediato nessa ação. O caminho mais provável seria testar essa zona de suporte de 9,74, mais abaixo tem outra região em torno de 9,63. E para arriscar alguma operação contra esse movimento forte de baixa, optaria por um gráfico de menor periodicidade, assim que, por exemplo, G60, assim que gerar sinais de enfraquecimento dessa queda, que nesse momento eu ainda não consigo identificar esse enfraquecimento. Para mim ainda está mais para, por mais que ainda venha subir, bater nos R$10 novamente ou para cima dos R$10, está mais para buscar aqui essa região de fundo anterior. E para a ponta vendedora, na próxima semana, essa semana a ação terminou com, a OIBR4 terminou com queda de 8,82%. Ela veio aqui a perder dois fundos anteriores. Voltou no pregão de hoje, teve alta de 3,7%. Beleza. Mas enfim, para mim a ação restabeleceu uma tendência de baixa, está dentro desse movimento, dependendo do que ela fizer aqui no início da próxima semana, ainda ficaria atento mais para venda nessa região aqui de resistência que ela tem agora pela frente, desde a região dos R$6 até um patamar de 6,10. Na verdade começa em 5,94, vai até R$6,10 a zona de resistência para o IBR4. Então, no meu entender, a favor da tendência de prazo maior, de médio prazo, de longo prazo e também de curto prazo, se encaixa um pouco mais operações na ponta vendedora. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonvieira.com. Um grande abraço, um excelente final de semana e até a nossa próxima videoanálise.